Muito bem, nós declaramos aberta a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia. Hoje a nossa reunião é específica. Agradeço aqui a presença do deputado Matheus Cadorim, nosso vice-presidente, também deputado Nilson Berlanda. Nós temos a honra de receber hoje na nossa reunião o senhor Araquém Alves de Lima, que é o chefe da seção de difusão regional do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e ele é o responsável aqui para o nosso estado de Santa Catarina. Então nós vamos inicialmente ouvir a apresentação, tem um vídeo também para rodar e as explicações aqui do funcionamento da sessão aqui regional de Santa Catarina, e depois abrimos então para os deputados para perguntas com relação ao tema. Mas antes coloco em discussão e votação a ata da 15ª reunião ordinária, já previamente enviados dos gabinetes. Vendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Então, boas-vindas, deputado Fabiano, deputado Berlanda e deputado Matheus. Muito bem, convido então o senhor Araquém Alves de Lima para que possa fazer uma exposição inicial, passar o vídeo também e nos falar aí das ações que estão aí no radar da propriedade intelectual industrial aqui de Santa Catarina. Muito bem-vindo, uma honra recebê-lo aqui nessa tarde. Okay. Boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, agradecer, né, muito especialmente ao deputado Jair Mioto, né, pelo convite e a oportunidade de comparecer a esta comissão para trazer essa discussão sobre a propriedade intelectual, né, e particularmente a propriedade intelectual aqui em Santa Catarina, né. Eu combinei aqui para, nessa discussão, levar aqui de 15 a 20 minutos, né, numa apresentação, onde eu gostaria inicialmente de apresentar um vídeo de 4 minutos que traz uma apresentação mais geral sobre os conceitos de propriedade intelectual, que vai me poupar de detalhar tantas coisas. Eu posso ir mais diretamente aos dados que são interessantes da gente entender. Se puder, por favor. Criar algo novo parece muito distante da nossa realidade, não é mesmo? Mas a verdade é que a inovação é possível e está mais próxima do que se imagina. Se você cria um produto ou processo ou agrega novas funcionalidades a ele, aumentando sua qualidade ou produtividade, isso é inovação. Vamos acompanhar o Felipe e imaginar que ele inventou uma nova forma de se locomover utilizando a energia solar. O Felipe é engenheiro elétrico, atua em uma ONG de sustentabilidade e criou uma forma de captar e armazenar energia solar. Utilizando painéis flexíveis ao longo da bicicleta, a luz solar é captada e armazenada em uma bateria, que ocupa pouco espaço e peso e mantém a bicicleta funcionando por 3 dias sem precisar recarregar. Essa inovação pode beneficiar muitas pessoas que precisam se locomover ou buscam um modo de vida mais sustentável. E para garantir que a criação do Felipe gere renda para manter sua produção e, quem sabe, aperfeiçoá-lo, a propriedade industrial irá assegurar os seus direitos quanto às patentes e o registro da marca e do desenho industrial do produto. Assim, nenhum outro produto se beneficiará prometendo as mesmas funções sem entregar a mesma qualidade, a chamada concorrência desleal. Então vamos lá. As patentes podem ser de invenção ou modelo de utilidade e protegem produtos, processos ou aperfeiçoamentos. A patente de invenção é uma solução nova para um problema técnico específico que pode ser fabricada industrialmente e protegida por 20 anos. Já o modelo de utilidade é uma nova forma ou disposição que melhora a fabricação ou funcionalidade de um objeto e tem validade de 15 anos. A profissional de PI fez um checklist para averiguar que a criação do LIP é nova. Ou seja, não existe nada equivalente que já esteja acessível ao público. Possui atividade inventiva, pois não é uma solução óbvia para um técnico no assunto. E tem aplicação industrial, já que pode ser reproduzida em escala. Atualmente, também é importante que a bicicleta tenha potencial de compra e demanda pelo mercado. Além disso, uma busca prévia certificará que já exista a tecnologia protegida e, caso não haja, evite falar publicamente sobre a sua invenção em palestras, eventos ou artigos até o depósito do pedido.
O LIP já garantiu a proteção da sua tecnologia e agora tem um novo desafio: distinguir sua bicicleta de outros modelos existentes. Então, ele contratou um designer para desenvolver a marca do seu produto. Para ajudá-lo na criação da marca, o designer fez uma pesquisa sobre os tipos de marca existentes. Quanto à sua natureza, a marca pode ser de produto ou serviço, pois distingue esse produto de outros semelhantes. Já a marca coletiva indica que esse produto provém de um coletivo de pessoas. E a marca de certificação é como um selo de conformidade do produto a requisitos técnicos e normativos. Quanto à sua apresentação, a marca nominativa é formada por uma ou mais palavras sem elementos fantasiosos ou figurativos. Caso contrário, ela será uma marca figurativa, pois inclui formas estilizadas de letra e número, além de desenhos ou figuras. Ou será uma marca mista, que combina tanto elementos nominativos como figurativos ou elementos nominativos com grafia estilizada. Já a marca tridimensional se baseia na forma ou embalagem do produto e se distingue sem nenhum efeito técnico. Agora sim, a LIP Elétrica está registrada por 10 anos com possibilidade de prorrogação sucessiva no último ano de vigência. Por fim, a bateria de energia solar tem um design original, sendo considerada um desenho industrial, pois é replicável em escala industrial de maneira uniforme. Sua proteção é garantida por até 25 anos a partir do depósito, como um período mínimo de 10 anos, prorrogável por mais 3 períodos de 5 anos cada. Viu como a inovação está ao alcance de todos? O arranjo Amoci alcança e conecta instituições da região norte em rede e promove a propriedade intelectual, a transferência de tecnologia e o empreendedorismo para tornar a inovação cada vez mais presente. Muito bem, temos mais 10 minutos então para as suas colocações. Beleza, ótimo. Você pode colocar aquela apresentação? Bom, primeiro, né, esse vídeo aí, né, muito bacana, curto, assim, mas muito explicativo, né? Ele foi feito pelo pessoal dos Núcleos de Inovação Tecnológica da região Amazônia, né? Foi lançado a semana passada e ele é muito instrutivo, é muito legal para entender o contexto geral desses conceitos, né? Então, eu consigo passar aqui? Bom, pode passar, né? Então, isso me ajuda a eliminar alguns conceitos aqui direto ao que mais importa, né? A primeira questão que eu quero falar, assim, eu sou do INPI, né, como foi falado, como foi apresentado, e o INPI é um órgão, uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né, o MIDIC. Ele foi fundado em 1970 e tem as atribuições que foram faladas aí nesse vídeo, né? Ele é o responsável para fazer o registro das marcas, dos desenhos industriais, das indicações geográficas, né? Conceder direitos de patentes, né, sobre novas tecnologias, averbar contratos de tecnologia, né? E ele tem esse arcabouço legal, né, que está apontado ali, e o INPI tem a função de estimular a inovação e a competitividade a serviço do desenvolvimento tecnológico, né, por meio da proteção eficiente da propriedade industrial, né, como foi bem marcado aí nesse vídeo. Pode passar, por favor, né? A gente tem uma estrutura nacional, né? A sede principal fica no Rio de Janeiro, né? E temos essas sedes em vários estados, né? Não são em todos os estados, são em 13, mas aqui na região sul estamos nos 3 estados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E, no caso, eu sou o responsável, né, pelo INPI aqui no estado de Santa Catarina. Pode passar, por favor? Pode passar, né? Só, eu não vou detalhar isso aqui, né, mas só para organizar, né, o que foi discutido ali, esse termo, né, propriedade intelectual, né, é um termo abrangente, né, a gente diz, é um termo guarda-chuva, que quer dizer muitas coisas, tem muitas coisas embaixo dele, né? Ou seja, a propriedade intelectual é dividida em 3 casinhas, né, vamos dizer assim,
que são os direitos autorais, é um tipo de propriedade intelectual que tem sua subdivisão, né, que são os direitos de autor, direitos conexos, os programas de computador, né, os softwares, né, são protegidos com direitos de autor. Depois tem a propriedade industrial, né, se vocês verem o nome do nosso instituto, é Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, ele é responsável principalmente por esses itens que estão aí, marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal. Além disso, também tem o que se chama de proteção sui generis, é outro tipo de propriedade intelectual que envolve a topografia dos circuitos integrados, né, as cultivares, né, que são as novas variedades vegetais, e os conhecimentos tradicionais, né. Tudo isso, né, são formas jurídicas de você proteger e poder se apropriar, fazer negócios, né, com aqueles itens que resultam, né, do trabalho intelectual e criativo, né, do ser humano. Pode passar, por favor. Então, eu sempre costumo dizer, né, que nós estamos cercados de propriedade intelectual em todos os momentos da nossa vida. Se você olhar nesses itens aí, né, em tudo que a gente tem em nossa volta, a nossa roupa tem uma marca, o computador tem um monte de tecnologia, isso aqui, né, tem tecnologia, o café tem marca, tem tecnologia, tem desenho industrial nas embalagens. Então, em tudo tem propriedade intelectual. E propriedade intelectual tem valor. Tem custos, né, e tem receitas também, que esse é o ponto principal que eu quero mostrar como uma certa provocação, né, para que a gente entenda a importância, né, da propriedade intelectual. Pode passar, por favor. Aí eu quero mostrar agora, né, já entrando assim no que eu acho que é o mais importante da gente discutir, no porquê que a gente tem que se preocupar com a propriedade intelectual, mostrando essa questão do mercado relacionado à propriedade intelectual. Então, esses dados que estão aí, né, depois a apresentação vai ficar, vocês podem olhar com mais detalhe, né, eles representam o mercado mundial de propriedade intelectual. Então, as receitas, né, que cada país, cada região recebe vinculada a licenciamento, a venda, a transações envolvendo o direito de usar a propriedade intelectual. Não é o direito de usar produtos nem processo, é o direito de usar a propriedade intelectual que está registrada. Então, se você vê ali, em 2020 e 2021, né, são os dados que estão dispostos, né, esse mercado foi da ordem de 396 bilhões de dólares. Em 2021 foi 452 bilhões de dólares. Então, é um mercado muito importante, né? Quando você olha assim, como é que cada região do mundo participa desses valores, né? Então você vê que a região da América do Norte, ela participa com 40% em 2010, em 2021 foi 30%, perdeu espaço, né? Perdeu força, mas é da ordem de 133 bilhões de dólares no ano de 2021. Quando você olha, por exemplo, a região onde o Brasil se encontra, né, não é só o Brasil, é a América Central, América do Sul e o Caribe, né, nós abocanhamos simplesmente apenas 1 bilhão de dólares, o equivalente a 0,3%. Então tem um mercado enorme, né, violento, grande, que a gente participa muito pouco, né? Você vê as outras regiões, né, a Europa participou com 49%, né? A África com 0,1%, assim, menos que o Brasil, mas é o mesmo padrão, 0,3 para 0,1, né? O Oriente Médio, né, com 1,6%, e a região da Ásia, China, Japão, Coreia, com 19%, né? Então é um mercado pujante, né? Por favor, pode passar. Quando a gente olha a situação do Brasil para essa relação entre compra e venda de direitos de propriedade intelectual relacionada ao outro mundo, ao resto do mundo, essas barras vermelhas, né, mais escura, ali vocês não conseguem ver, mas essa barra maior mostra o que o Brasil compra de direitos de propriedade intelectual de outros países. Então, de 2014 a 2018, são os dados que a gente tem disponível, isso foi da ordem de 6 bilhões de dólares que o Brasil compra todo ano de propriedade intelectual, seja marcas, patentes, desenhos industriais. Compra no sentido que é comprando a licença, né, o direito de usar essas tecnologias, essas marcas. E quando vê o que o Brasil vende, é muito pouco, é da ordem de 200 milhões de dólares
200, e foi crescendo um pouco, mas a taxa, o que a gente chama de taxa de cobertura, ou seja, o que o Brasil consegue pagar do que ele compra, né, com o resultado, com o dinheiro que ele acessou vendendo suas tecnologias, é da ordem de 10% apenas. Né? Ou seja, o Brasil tem um déficit muito forte nessa área, né, do comércio internacional relacionado a serviços. E quando você pensa, poxa, se você só consegue vender o que equivale a pagar 10% do que você compra, de onde é que vem o resto? Né? Então, muito provavelmente, isso está relacionado ao processo de endividamento, de recursos que vêm de outras áreas, né, para pagar um ativo tão importante, né, que é comprado em grande quantidade. Esse gráfico mostra que a estrutura produtiva brasileira precisa muito de propriedade intelectual, e a gente não está conseguindo gerá-las aqui, né? A gente tem que comprar de fora. Pode passar, por favor? Esse outro gráfico ele mostra dos estados brasileiros aqueles que conseguem vender alguma propriedade intelectual, né? Daquela pouca quantidade que o Brasil vende, não é de todos os estados, apenas de alguns. Então, quem vende? Né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina. Mesmo assim, é uma venda muito deficitária, né? A gente compra mais do que vende. O caso de Santa Catarina, os dados estão aqui, né, para esse período de 2014 a 2018, que Santa Catarina comprou 260 milhões de dólares de propriedade intelectual e só conseguiu vender para o mundo 13 milhões. Né? Então, é um déficit muito acentuado. Os outros estados também é muito forte. O caso de São Paulo é mais complicado. Você vê que ele comprou cerca de 19 bilhões de dólares e vendeu apenas 1 bilhão e meio. Pode passar, por favor, né? Aí, entrando mais detalhadamente na situação de Santa Catarina em relação à propriedade intelectual, pode passar o próximo, né? Como é que tem sido, né, a relação de Santa Catarina com o desenvolvimento, com a proteção desses direitos de propriedade intelectual? Aqui eu peguei uma relação de 2015 a 2021, mostrando todos os processos que saíram de Santa Catarina solicitando proteção de marcas, patentes, desenhos industriais, programas de computador, lá no INPI. Né? Como eu falei no início, o INPI é o órgão, né, que recebe esses processos, né? É um processo administrativo e dá o devido tratamento. Né? Então, nesse período, né, 2015 a 2021, Santa Catarina enviou 101.065 pedidos de direitos de propriedade industrial para o INPI. Desses, né, desse volume, 93.380 são pedidos de marcas, né, que é o equivalente a 92,4%. Os de patentes, né, geralmente a patente é o ativo mais importante, mais caro, mais complexo, né, que envolve as tecnologias em si. Foi muito menos, né, foram 4.162, o equivalente a 4,2% de todos os pedidos feitos por Santa Catarina. Programa de computador é um dado muito interessante de ver, porque foram só 763, 0,75%. A despeito de Santa Catarina ser uma economia muito fortemente baseada em tecnologia de informação e comunicação. Né? A gente tem uma indústria TIC muito relevante, muito importante, mas nesse aspecto de proteger os seus desenvolvimentos, seus softwares, isso não está funcionando muito bem. Né? E as indicações geográficas, né, que é um tipo de marca relacionada a regiões, a produtos, né, que têm características regionais, nós temos 7 pedidos feitos. Né? Pode passar, por favor? Pegando o dado de patente especificamente, né, que é um dado importante, como eu falei, a patente são as tecnologias em si, né, são as coisas mais caras, mais complexas, que envolvem todo o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Né? Desses 4.162 pedidos, né, que foram encaminhados para o INPI, né, a gente teve que 2.837, ou seja, 68% desses pedidos ainda não foram analisados. Então, você não sabe se eles vão ser aprovados ou não.
Isso se deve a um processo, à própria estrutura legal, né, dessa análise, que tem os prazos que você pode solicitar, exercer, né, para fazer a solicitação do exame, né? Então, a Santa Catarina mandou pedidos e não fez a solicitação de que ele fosse examinado. Dos que foram examinados e tiveram decisões publicadas, foram 1.324, que são 31%. Mas o importante é ver esse dado aqui, que são o resultado desses que foram examinados. 66,2% foram arquivados por problemas administrativos, né? Porque como é um processo, igual um processo qualquer na justiça, um processo administrativo, ele tem que cumprir prazo, né? Ele recebe exigências. Então, se você não cumprir esses prazos, eles são arquivados e você perde o direito a ter aquela patente. Então, você teve 66% que foram arquivados e teve 11% que foram indeferidos, que não representava novidades, né, nem atividade inventiva, como foi mostrado ali no vídeo. Ou seja, 77,3% dos pedidos já examinados em Santa Catarina foram perdidos, né? É um volume muito grande, né? A patente ela envolve todo um esforço de desenvolvimento científico, tecnológico, envolvimento das universidades, empresas trabalhando, protótipos, né? Para você chegar a uma solução técnica. Então, esse resultado é um resultado muito ruim para Santa Catarina. Pode passar, por favor. Pegando os dados sobre compra e venda de direitos de propriedade intelectual, parte do comércio, né? O que Santa Catarina compra do mundo e o que vende do mundo, nessa relação que a gente chama de corrente de comércio, né? A soma da exportação com a importação de direitos de propriedade intelectual, Santa Catarina movimentou 350 milhões de dólares, né? Só que desse montante, 92% foi aquisição. Santa Catarina comprando direitos de propriedade intelectual de outros países, né? E só 7,4% foi vendas, né, de Santa Catarina para outro país. Então, o déficit na balança de serviços de Santa Catarina relacionado à propriedade intelectual é da ordem de 298,7 milhões de dólares, né? E essa taxa de cobertura, que a gente chama assim, essas vendas, né, que Santa Catarina fez, ela acessou recursos para pagar quanto por cento disso que ela adquiriu? Apenas 8%. Né? Aqui nesse gráfico pizza embaixo, né, você tem os valores, e aqui é interessante, né? Você vê essa parte da pizza aí azul clarinho, 271,8 milhões de dólares. Isso é a compra de propriedade intelectual de programas de computador. Então, Santa Catarina compra muito software de fora, né? Vários tipos de software, aplicativos, né, de vários tipos, né? Então, isso equivale a 93% desses 350 milhões de dólares que Santa Catarina movimenta. Né? Ou seja, a propriedade intelectual mexe no bolso, não é só uma coisa assim bonita e agradável de tratar, né? Em relação a marcas, né? E tem um erro aqui, né? Mas 35,8 milhões, né, foram transações relacionadas a marcas, né, e 13,5 milhões foram as patentes, né? Ou seja, patente, Santa Catarina só comprou de fora, não desenvolveu nenhuma, não comercializou nenhuma de suas patentes, e a gente tem empresas importantes, né, que têm patentes, né? Só que não está no registro desse comércio, né, esses dados de venda de patentes de Santa Catarina. Pode passar, por favor? Aqui, né, para a gente ir para os finalmente, eu coloquei nesse primeiro gráfico os 10 principais depositantes de pedidos de direitos de propriedade industrial de Santa Catarina, somando tudo, né, todos os tipos de PI, né? Marcas, patentes, desenhos industriais. Então, o que mais tem depósitos é uma pessoa física chamada Jaderson de Almeida, né? Ele tem muitos direitos relacionados a desenhos industriais, né? Em segundo lugar vem a Universidade Federal de Santa Catarina, depois a Distribia, que é uma empresa que eu não conheço também, a Airela, uma farmacêutica, a VEG aparece aqui em quinto lugar, né?
a BRF em sexto lugar, Laboratório Catarinense, então tem o ranking dos 10 maiores. E esse segundo gráfico são os dados de patentes. Quem são os 10 principais depositantes de patentes? Então vem primeiro a Universidade Federal de Santa Catarina, em segundo lugar a VEG, em terceiro o Instituto Federal Catarinense, depois vem a GTS do Brasil, a Embraco, né, o Instituto Federal IFSC, a Termotécnica, então tem aí essas empresas, né, que trabalham e desenvolvem esses pedidos. Pode passar, por favor? Aqui, né, se vocês conseguem ver bem, né, é um mapa, né, mostrando as regiões de Santa Catarina onde tem mais atividades relacionadas ao pedido de propriedade intelectual. Então, aqueles círculos maiores, né, a área mais intensiva, né, é Florianópolis, é a capital. Depois você tem lá em cima Joinville, tem Blumenau, né, tem Chapecó aqui na região oeste, né, mas são poucas regiões onde tem atividades mais expressivas, né, lidando com direitos de propriedade intelectual. Pode passar, né? E aí, entrando na questão assim, de pontos que são importantes, né, esse que é meio para finalizar, eu acho que Santa Catarina tem um desafio muito importante, né, que apesar, né, de ter uma atividade muito forte na área de inovação, né, você tem muitas políticas de inovação e que é uma forma boa que ela vem sendo preservada, né, nos vários governos foram desenvolvidos projetos como esse, por exemplo, dos centros de inovação, né, que são ambientes, né, que são especializados em desenvolver empreendedorismo, inovação, e que seriam ambientes importantes para incorporar uma agenda de propriedade intelectual, colocar a propriedade intelectual como sendo um elemento chave, porque vocês viram pelos dados que é uma necessidade, né? Santa Catarina compra, como o Brasil todo compra, muita propriedade intelectual. Será que a gente não conseguiria substituir uma parte dessa propriedade intelectual que a gente compra de fora? Afinal, Santa Catarina tem universidades excelentes, com grupos de pesquisa muito bons, com muito boas empresas de base tecnológica. Esses centros de inovação, eu já tive a oportunidade de visitar vários deles, eles são muito dinâmicos, muito ativos, né? Têm tido faturamento bom relacionado a questões de tecnologia, né? Mas precisa trazer um pouco mais de propriedade intelectual para o seu ambiente. E para finalizar, você pode passar aqui mais um, mas só para mostrar, o INPI, pode passar para as outras, ele tem várias ações visando contribuir, né, para que essa competência na área de propriedade intelectual se estabeleça. Então, a gente tem vários cursos que são gratuitos e são online, né? Então tem cursos de todo tipo, assim, curso básico, né? Curso avançado, curso para redigir patente, curso para buscar informação tecnológica, curso sobre marca, né? Pode passar, né? Então pode ir passando direto. Então são vários cursos que a gente usa, e a gente também tem um programa de mentoria, né? Que a gente ajuda aos projetos em desenvolvimento a organizar melhor sua entrada no processo e trâmite do INPI, para que ele evite esse problema de ser arquivado por falta de resposta em tempo, né, para as questões que o INPI coloca. Bom, eu acho que era isso. Pode passar mais um, que eu acho que é o... Pode passar? Que é o agradecimento. Pode passar aí. Bom, eram essas questões, assim, mais como uma provocação de mostrar alguns dados, né, e a importância que a propriedade intelectual tem, né, para o sistema econômico e para as atividades produtivas, né. Muito obrigado. Obrigado, Araquém, parabéns pela exposição. Algumas questões para a gente avaliar. Então, se nós estamos comprando 1 bilhão e 500 milhões de reais, são os 300 milhões de dólares? O dólar está 5, 4,90, 5. Esse é de um período, né, de Sim. 2015 a 2021, né, pegando tudo ali. Os últimos 6 anos. Exatamente. E 67% são indeferidos por questões de falta de resposta, de falhas no encaminhamento dos processos, dos pedidos. No caso da patente, né, patente, que são processos diferentes. A marca tem um determinado trâmite, a patente tem um trâmite mais complexo, né, que envolve mais coisas. E o desenho industrial tem outro. Esse de patente, ele envolve uma interação de 20 anos com o INPI, porque você tem os 20 anos de proteção, você tem que estar pagando anuidades, mas até antes de ter a decisão final, a patente ela tem uma descrição da tecnologia.
E você tem que provar por A mais B que aquilo funciona. Então, no INPI vai ter o examinador, né, que é um técnico que entende daquele assunto, e ele vai estar perguntando coisas, fazendo exigências, esclareça isso e aquilo e tal. E tudo tem um prazo, né? Então, se você não responder dentro do prazo, você é tirado do processo, arquivado. Aí você tem um prazo para pedir o desarquivamento. Se você perder esse prazo, aí ele fica... E o importante é o seguinte, muitas vezes esse pedido de patente ele tem uma informação importante, tem uma tecnologia relevante, só que quando ele é arquivado, ele vira de domínio público. Então, qualquer um pode acessar e usar aquela informação. E, às vezes, o pesquisador passou ali anos e anos desenvolvendo aquela coisa, estudando, investindo, né, recursos ali, e quando vai para a parte do trâmite administrativo, ele, por uma questão simples, às vezes, né? Então, erros de tramitação. E essa análise é feita em Brasília, não é aqui em Santa Catarina? Não, assim, o INPI, a gente era concentrado totalmente no Rio, né? De 2015, mais ou menos, 2016 para cá, começou a haver uma descentralização. Então, a gente também tem examinadores aqui. Mas os pedidos vão todos para um lugar só, né? E de lá do Rio ele é distribuído para os examinadores. E os examinadores eles são divididos por área tecnológica, né? Então tem a área de farmácia, a área de aviação, mecânica, tem biotecnologia e tal, né? Certo. E essa questão, com relação, vocês dispõem dos cursos todos que qualifica, que ajuda o pessoal a cumprir toda essa tramitação. Mas esses cursos eles estão chegando para a CAT, para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente pode auxiliar através da comissão para fazer essa interação, né, com os próprios centros de inovação, Secretaria de Governo, com a CAT, com essas pessoas que muitas vezes acabam perdendo esses prazos e tendo essas falhas de tramitação às vezes, por desconhecer todo o processo, algo que a comissão possa fazer para essa interação acontecer, porque vocês têm o problema, mas vocês também têm a resposta. Mas essa resposta está chegando. A gente divulga bastante esses cursos. Por exemplo, a gente tem um curso básico aqui, que ele tem 75 horas, né? Ele traz informação completa sobre todos os itens da propriedade intelectual, como é que você protege tudo. E a gente faz 4 edições por ano, 2 no primeiro semestre e 2 no segundo. Ele é mais longo, né? Assim, precisa ter uma certa dedicação e tudo. A gente divulga bastante, trabalha muito com as universidades. O uso é pouco, de fato. Assim, as pessoas não têm se preocupado em fazer. Acho que seria uma atitude, assim, uma ação importantíssima da comissão, colocar essa pauta, divulgar mais, que é a questão fazer de divulgação. Essa ponte. Né? A gente tem uma ação junto com as universidades para que, como esse curso ele é gratuito, está lá nas plataformas, né? A gente fez um acordo com várias universidades para que as universidades, para estimular os alunos a fazerem, concedam aqueles créditos, né, para ajudar os alunos. Porque todo aluno, quando termina a graduação, ele tem que ter um determinado número de créditos, né, cumpridos em cursos, seminários e tal. Então, esse curso é um tipo de curso que pode ser feito, pode ser disseminado. A CAF, né, por exemplo, poderia trabalhar mais assim, na divulgação, porque é um tipo de conteúdo que serve para qualquer área, de engenharia, de direito, de economia, de contabilidade, porque ela mexe com todos esses, ela é muito interdisciplinar, né? Então, a divulgação, se a comissão colocasse isso assim como um dos elementos, colocasse nas suas pautas, nas suas discussões... A própria TVAL aqui da Assembleia. Poderia ser bem interessante. A gente posso mandar sempre material para aqui, para a TV, para divulgar, saiu a chamada, sempre que tiver o lançamento. Também a gente tem curso de propriedade intelectual para empresa de base tecnológica, para empresa tradicional, curso sobre software, como proteger e registrar o software. E existe essa parceria com a Fiesc também?
A Fiesc a gente já teve uma parceria, mas já encerrou, né? Mas a gente trabalha com todos esses agentes do sistema de inovação, né? Trabalhamos muito aqui com a secretaria, né? Na época que o Morris estava na DCTI, foi uma época muito boa. No governo do Estado, a gente tem uma parceria muito importante com o CECOP, né? Que é o Conselho Estadual de Combate à Pirataria, né? Que cumpre um papel importante nessa parte da educação. Então, eles nos ajudam muito a divulgar essas ações, né? Então, tem muitas ações já sendo feitas, né? Mas ainda está aquém do que é necessário. Né? E os cursos são online também? São todos cursos online. São de muito boa qualidade, com tutoria de pessoas do próprio INPI, né? Que entendem daqueles temas todos. Né? Tem custo? Não, assim, esses cursos são todos gratuitos, né? Só os avançados é que tem um custo, né? Que ele é uma parceria com a OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, mas ele é barato. E para servidor público ele é gratuito, né? E ele custa para estudante acho que $30 e profissional $60. Mas é um curso de 180 horas. É um curso assim, robusto, né? Com conteúdo assim muito bom, você fica com todo um material excelente, né? Que é como se fosse uma especialização praticamente. Né? E a maioria dessas aquisições de propriedade intelectual são de softwares, aplicativos? Esse dado de Santa Catarina mostra que a maior parte, isso aqui é muito intrigante, assim, que a gente precisaria fazer uma pesquisa, né? Acho que era interessante assim, até estimular as universidades, até essas empresas. O que é que Santa Catarina está comprando de software que não pudesse ser produzido aqui, né? Porque é reverter esse recurso, né? Você vê, você tem um custo, são 270 milhões de dólares, né? Só em software. Só em software, né? Só em software. E com o potencial que você tem aqui nesse estado, né? Aqui em Florianópolis, Chapecó é outro hub de tecnologia da informação, Blumenau também, né? Você tem vários, né? E tem empresas fabulosas aqui, né? A minha impressão é que não entrou ainda na agenda, né? No mindset, né? Como se diz, do investidor e do empresário catarinense, a propriedade intelectual, né? Porque ela é a forma de você... Às vezes você desenvolve um produto, você pode ganhar mais dinheiro vendendo aquele produto. Mas você também pode, se ele estiver protegido, você pode licenciar o produto. O seu negócio pode ser o licenciamento, licenciar para que outras empresas, para que terceiros o usem, né? E aí é você ter um ativo, de fato, né? Porque você proteger, você tem despesas, né? Você tem taxas a pagar, você tem uma série de gastos e tal. Ou seja, você está ali no lado passivo, né? Você está registrando no passivo da empresa aqueles custos, aquelas despesas que você tem. Se você só vai transformar aquela propriedade intelectual num ativo, quando você disser, fulano, você quer usar essa tecnologia, vamos fazer um contrato aqui, você me paga tanto, né? Que são os royalties, né? E eu libero você para usar, porque ele é meu, né? É minha propriedade. Aí é que você tem um ativo intangível, de fato. Aí você vai registrar no balanço patrimonial uma receita, uma entrada relacionada à transferência da tecnologia, né? A possibilidade de que terceiros usem aquela tecnologia que é sua, ou aquela marca, né? Você às vezes tem uma marca que é muito bacana, tem outra empresa que quer usar aquela marca no produto dela, você pode fazer isso, né, com um contrato de licenciamento, né? E aí você vai poder registrar no seu balanço e você tem uma receita relacionada ao licenciamento. Então é um ativo, né? Ela registra com, senão ela vai ficar só com o passivo, porque você tem que pagar a renovação daquele contrato. Qual é o custo? Por exemplo, o menino lá do Centro de Inovação, da CAT, entrou no projeto Centelha, sei lá, teve um estímulo do governo, e qual é o custo para ele fazer o registro de um aplicativo que ele inventou? Mais ou menos. Não é barato. O registro o pedido de uma patente é 70 e pouco, eu não sei bem, não estou lembrado bem, é 70 e poucos reais, de marcas é 120 e poucos, é tudo barato. O problema principal é assim, você dá entrada e todo o processo ele é online, você mesmo faz, pode fazer tudo, tem as instruções, tudo. O problema é quando tem uma oposição, quando tem alguma exigência do INPI,
se tiver alguma falha ali, porque aí você às vezes precisa responder com um certo conteúdo mais profissional. Então você precisa contratar, porque é uma lei, né? Então você tem que ter mais técnica nisso. O pedido da patente é um pedido muito mais complexo, porque ele está relacionado ao desenvolvimento de uma tecnologia. E aí você tem que explicar que tecnologia é aquela. Vamos supor, estou aqui, tem um ar-condicionado que está fazendo um barulhinho. Eu disse, poxa, eu tenho uma solução técnica para diminuir ainda esse barulho. Aí se eu estudei, desenvolvi lá e consegui fazer isso, o que é que eu preciso para ter a patente? Eu tenho que dizer, olha, qual o problema técnico? Né? Lembra que ali no vídeo ele falou, resolveu um problema técnico de forma nova, né? É uma solução técnica nova. Bom, o meu problema técnico é o barulho que o ar-condicionado faz, né? E ele já foi mais barulhento, mas já teve várias soluções. Aí você tem que explicar, fazer um relatório descritivo das soluções que já foram dadas para aquele problema técnico. Bom, então tem a patente tal que diz isso, isso, aquilo, outro. Tem a patente tal, tem 30 patentes que diz, tem um livro técnico. E no final você vai dizer, a minha solução é diferente de todas essas que estão aí. E é assim assada. E é um texto de cunho técnico, você tem que explicar tecnicamente. Então fazer isso é complicado, né? E não é como um texto de academia, é um texto puramente técnico, tem características próprias. Então os nossos cursos ensinam essa especificidade do pedido. E no final do pedido da patente, você tem uma parte chamada reivindicações, que é basicamente um texto jurídico e técnico, quando você diz, olha, eu estou pedindo para ser dono disso aqui, que é o acréscimo tecnológico que você deu àquele desenvolvimento. Então, escrever isso, aí você, em geral, precisa de uma assessoria, assim, tem gente, um engenheiro, assim, trabalha nisso. Mas, assim, para os estudantes, por exemplo, de engenharia, isso é até uma oportunidade profissional de você ser uma pessoa especializada em redigir relatório descritivo de patente. Você fazer um acompanhamento de um desenvolvimento tecnológico. Porque se eu quiser saber como é que funciona isso aqui, como é que funciona isso aqui, eu posso buscar a patente dela e está tudo descrito aqui. Então eu posso desenvolver, eu posso montar uma empresa para desenvolver isso aqui igualzinho do jeito que ele funciona, porque isso está tudo escrito. Eu posso fazer isso, né? E é interessante, se as patentes disso aqui não tiverem sido protegidas no Brasil, eu tenho liberdade para produzi-la aqui, essa tecnologia, sem pedir licença ao proprietário, se ele for um estrangeiro, se ele não tiver o direito aqui. Então, tem muitos recursos importantes para você usar a propriedade intelectual em prol do desenvolvimento, para modernizar as empresas, né? Para acessar conhecimento. Muitas vezes você vai dizer, poxa, eu vou desenvolver um microfone novo. Aí eu contrato toda uma equipe de pesquisadores para começar do zero. Quando isso aqui já tem milhares de patentes. Então, posso, antes de começar o meu investimento, fazer o primeiro investimento fazer o levantamento das patentes disso aqui para saber o que é que existe. Porque tem coisa que pode já estar passou os 20 anos, então qualquer um pode usar aquela tecnologia. Entendeu? Então, tem muitas estratégias possíveis para você, usando a propriedade intelectual, desenvolver mais inovações, modernizar mais as estruturas produtivas, né? Gerar mais empregos. É muito interessante a propriedade intelectual nesse sentido. Ela é uma fonte de informação para você tomar decisão de investimento. Muito bem, eu creio que ficou muito bem explicado aqui, mas realmente é um grande desafio para o nosso Estado. Eu creio que como comissão, né, o Mores, o doutor Bruno, que estão aqui, que nos assessoram, a gente pode construir isso com a TVA, quem sabe, essas opções da gente divulgar isso, né? É de interesse da CAT, da Fiesc, do Comércio, é de interesse da Secretaria de Tecnologia e Inovação. Acho que a gente pode colocar como encaminhamento, doutor Bruno, a gente fazer essa ponte aí com a TVA, né? O Mores, que já está lá alinhado com vocês. Fica à disposição para ajudar. Temos que divulgar isso, né? Além das universidades, fazer chegar também. Então, pergunto aos deputados se alguém tem alguma pergunta. Deputado Berlando, deputado Matheus, nós já estamos no nosso horário também, temos 5 minutos. Se não, quero agradecer, então, o Araquém Alves de Lima, que nos deu uma aula hoje aqui sobre essa questão da
propriedade intelectual, industrial, e é algo que nós precisamos melhorar muito aqui no nosso estado. Repito, 92% é compra, né? E 92,6% e 7,4% é só o que a gente vende, e 66%, quase 67% são indeferidos por erros de tramitação, né? Falhas no processo. Então, acho que são 2 dados importantes, mas o próprio Instituto tem a solução, que é o treinamento, os cursos. Então, acho que se a comissão, se a gente conseguir fazer essa interação, nós estamos auxiliando a melhorar isso no nosso estado. Então, o senhor Araquém, para as suas considerações finais. Não, eu só tenho a agradecer a oportunidade de trazer essa mensagem aqui e dizer que estamos à disposição, né, para discutir, para contribuir com informações, né? Eu acho que essa ideia de colocar no sistema, né, de televisão, isso é excelente, é muito bom, né? Eu acho que se puder também, como vocês têm uma capilaridade grande, assim, interagir mais fortemente com os centros de inovação, levar para eles, né, essa preocupação de, olha, pensem na propriedade intelectual, porque sem propriedade intelectual você fica num mercado muito limitado, né? O mercado grande é um mercado de tecnologia, né? E é internacional, e até para acessar outros mercados, né? E ele possibilita atrair também investimentos. Então, nisso tudo, nós estamos à disposição, né, para aqui, né? A gente já tem um parceiro importante aqui no estado, como falei, que é o Secop, a gente consegue, inclusive, se deslocar, né, para circular esses ambientes, né? Mas fica à disposição. E agradeço, né, muito a oportunidade de poder falar aqui nesse ambiente. Muito bem, agradecemos então o nosso convidado e nada mais havendo a tratar, agradeço os deputados que estão acompanhando online. Declaramos encerrada então a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia. Muito obrigado a todos.